E esse material é para um curso de pós-graduação em bioenergia, de 60 horas. Então, sintetizá-lo em 1 hora, você já sabe o tanto que a gente perde do conteúdo. Mas mesmo passando algumas noções, alguns fragmentos, que para mim são noções, para vocês talvez não acrescentem nada, dependendo do conhecimento que vocês já têm. Mas nesse instante agora, aqueles que têm algum conhecimento a mais, não precisa fazer pergunta, acrescente. Nós estamos aqui estudando, aprendendo junto. Mas a partir de agora, se alguém tiver dúvida, como usar ou extrair essa energia na hora da confecção de um alimento, ou nas mais variadas atitudes do dia a dia, questione ou acrescente como vocês já estão fazendo, para que todos, desencarnados ou desencarnados que estão presentes, possam ir para casa com pelo menos algo a mais para facilitar a nossa vida. Porque eu não sabia que o Evangelho estava no tomate. Por isso eu cortava com todo mundo o tomate de um lado, jogava parte do Evangelho no lixo, cortava do outro, que até hoje eu não sei o que corta do outro lado. Até eu compreender que o Evangelho está em tudo. É essa força que gera em tudo, que nós chamamos de bioenergia. Que podemos chamar também de amor, psiquismo divino, éter cósmico, fluido cósmico, pode dar-se vários nomes. Eu prefiro o Evangelho, com todo respeito à bioenergia. Por enxergar que o Evangelho está em tudo. E vivenciar o Evangelho seria o respeito de todas as formas, tangíveis ou intangíveis. Até porque Camilo Flammarion, na obra Urânia, ele fala que o mundo visível, tangível, ponderável, em constante movimento, todo ele é constituído de elementos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e inertes. Você está enxergando os átomos? Alguma dúvida? Existe uma semelhança entre o modelo organizador biológico e bioenergia? Podemos dizer que sim. A energia do modelo organizador biológico, que nós chamamos de energia vital, é a energia que organiza e mantém a vida. É um estágio da bioenergia, só que ela já passou pelo estágio de princípios vitais, elementos que geram os elementos subatômicos, o fluido vital, que é a força de atração que compõe as moléculas, unindo os elementos atômicos para a construção das moléculas, unindo as moléculas para a composição das células, e assim por diante, formando o que nós conhecemos de fluido vital. Então, os princípios vitais é o elemento que gera, fluido vital é o elemento que nutre, energia vital é o elemento que organiza e mantém. E os três estão no modelo organizador biológico. No caso aí, a energia vital é uma consciência mais evoluída do que a bioenergia. A bioenergia é as três forças que eu te mostrei: o princípio vital, o fluido vital e a energia vital. É isso que chamamos de bioenergia. A união dos dois. É uma força que gera e nutre, e uma lei que organiza, ou um elemento que organiza e mantém. Tanto que esse corpo que nós chamamos de corpo vital, todo ele é constituído do primeiro núcleo do psiátomo, segundo Hernani Guimarães Andrade. O núcleo psiátomo, o primeiro núcleo mais simples, que é mais experiente do que todos os átomos físicos, é o que nós chamamos de bio. Ele simplesmente tem o nome de bio, vida. E essa energia que organiza e mantém a vida sai desse núcleo psíquico. Portanto, o nosso perispírito, ele compõe o perispírito desse primeiro e do segundo núcleo. O segundo núcleo chama-se percepção, ou percepção e memória. É onde está a memória extracelular do universo perispiritual. E o terceiro núcleo é o intelecto, inteligência e consciência. É o núcleo que compõe o nosso eu, o ser indestrutível, a consciência do espírito imortal.
caso do intelecto, do percebe, eles são componentes do todo o fragmento, né, do total. Né? São componentes do espírito. Esses três cenários que formam esse átomo, segundo Hernani Paes Andrade, assim como os átomos físicos participam da constituição de todo o mundo físico, o psiátomo é a energia que se usa para fazer o espírito e tudo que existe no plano espiritual. São elementos mais sutis. São os elementos constituintes do perispírito e do próprio espírito que por meio deles se expressa. Esses elementos estão ligados à consciência, a outra consciência que manda nessas consciências. No caso aí, por exemplo, essas consciências menores, o psiátomo, que são a matéria usada para fazer os objetos do mundo espiritual. No caso, esses elementais, eles podem se dizer que eles estão sendo governados, pode-se assim dizer, né? Governados por um ser espiritual, que é uma consciência, pode-se dizer. Assim como. Eu não estou conseguindo. Mas eu estou entendendo o que você quer, eu entendi. Vamos lá. A parte bio do psiátomo é a consciência do átomo físico. Se você puder falar, quem é a consciência de um átomo físico? A parte bio do psiátomo. A parte percepção e memória do psiátomo é a consciência do bio. E a parte intelecto, inteligência e consciência é a consciência do percebe. 3 escalas. O ser que orienta e o outro obedece. Vamos dar um exemplo rapidinho. Esse é um psiátomo. E esse elemento, quando você junta uma porção desse elemento, não está aqui na ordem, vamos ver. Com a parte bio, você constrói esse corpo. Com a parte percepção e memória, você constrói o corpo emocional, o corpo mental. Para que o espírito atue nas suas personalidades. A parte inteligência e consciência, você constrói o espírito, o Cristo e o Deus interno. O espírito, juntamente com o seu perispírito e seu corpo, forma o ser integral. Vamos bem devagar. Quando o espírito pensa, ele se expressa por meio do Cristo interno, Joana de Ângeles. Esse moço aqui que é o perispírito agora. O perispírito é um veículo de expressão. Quando o Cristo interno pensa, ele se expressa por meio da mente. Agora, a mente é o seu veículo de expressão. Poderíamos dizer o universo perispiritual. Quando a mente pensa, arquiteta os seus conteúdos, ela se expressa por meio desse universo, o universo perispiritual, que é o meio de expressão da mente. E este se expressa através do corpo biológico. Se você ler o livro, capítulo 3, 4 e 5, seria o suficiente para você. O espírito governa o intelecto. O intelecto estaria mais a serviço da mente no consciente. O espírito, no sentido profundo, pela intuição que governa o intelecto. O espírito, no sentido profundo, não pensa. Você sabia disso? Não. Ele é. Quem pensa é a alma encarnada, a personalidade. É essa que pensa, que usa o intelecto. Então, na mente que se usa o intelecto, você vai pensar, raciocinar, duvidar, indagar. É aqui que você está usando a sua intelectualidade. A partir do momento que você chega ao estado de amor incondicional, essa energia é gravada na consciência. Por isso, outros fragmentos do espírito
pensa de maneira diferente, cada mente, cada um tem uma mente. Apesar de ser um espírito, cada um tem uma mente. Cada célula tem uma mente, cada átomo tem uma mente, cada molécula tem uma mente. Porque tudo são unidades em tamanho menor. Uma simples célula pode-se falar que é um espírito no estágio, porque ela tem uma consciência, ela tem um perispírito e ela tem a parte física. Um vírus tem a parte física, a parte perispirítica e a parte consciencial. Você pode matar o físico, você pode matar o perispírito, mas a parte da consciência você não mata de um vírus nunca. Isso já foi falado. Porque eu posso perder o físico e eu posso perder o perispírito. Sabemos da primeira e segunda morte, já viu isso? Mas a consciência jamais se dissocia, se desintegra. Por isso que não retroagimos. Entenderam tudo? Vamos dar só um exemplo então, para facilitar isso. Só uma perguntinha. Vamos lá. Se não, primeira coisa eu vou estudar. Se nada se perde, a consciência de um vírus jamais se perde. Pensamento não se perde. Nada se perde. Então, tudo é uma informação. A nível energético. É isso. Tudo é uma frequência. Exatamente. E a própria ciência está chegando a essa conclusão. Eles não estão falando mais, você está alimentando, você está trazendo informações para o seu corpo. Na água que você bebe, como agora no Instituto. Posso captar essa informação? Exato. Ou você? Se você conseguir captar essa energia, nós estamos chamando de bioenergia, na frequência que ela está psicoemocional, você não precisa comer a batatinha. Você pode olhar para a batatinha e extrair essa essência sem matar a forma, que vai ser o alimento que do ano 200 ao ano 400 desse milênio nós vamos estar conseguindo fazer isso, a maioria. Você está entendido. Eu tenho uma dificuldade tremenda de... Você deu um exemplo de nós mastigarmos um alimento até o ponto de ele virar átomo. Para a gente conseguir, ele sendo átomo, ou seja, energia, você exercer influência através do pensamento para transformar ele no que você deseja. A minha dificuldade é conceber a energia virando molécula, virando matéria. Porque chega ao ponto de energia, em que momento é energia, em que momento é molécula. Isso é uma dificuldade que eu não consegui. Eu estudo, mas não consegui ainda. Eu compreendo. Vamos então bem devagar. Quando você pensa, você está expressando uma fração da sua consciência que é a unidade. Quando essa energia atinge a sua mente, ela pode transformar-se nessa bioenergia. Lembra de Jesus? Só desce quem subiu. Guardou aí? A energia, quando está na sua mente, você pode transformá-la em átomos a partir da interação com o fluido que está fora, que nunca foi átomo. Em estado de matéria fluido, você pode transformá-la em matéria mental com a interação com a energia da sua consciência. Agora você já tem uma energia de matéria mental, que é composta de outra dimensão. Em outra dimensão. Você está aqui no campo virtual. Agora você que vai usar as suas emoções, os seus desejos, o que você quer construir? Você quer nutrir o corpo ou você quer melhor gerenciar? Você pode transformar essa energia em hormônios, seriam os mensageiros, a semelhança de Jesus, os profetas, os ciclos, ou trazer alunos como nós para receber as informações que seriam usados que vão nutrir. Então, quando você começa a pensar em alimentar o seu corpo, numa simples respiração, entra em ação esse processo mental e transforma o ar que você está respirando em alimento e você se acalma. Está em estado de energia, para que você não consegue palpar, transforma-se nesta força vital e você traz ela através da respiração e transforma no seu corpo essa força vital os chakras, os filtros. Exato. Porque os chakras, já que você tocou no assunto,
é quem faz isso de fato. Um chakra é uma porta dimensional antes de qualquer coisa. Qualquer um dos chakras do nosso perispírito está ligado em todas as camadas dos demais. E a depender do que você pretende, vamos supor que você deseja construir a tolerância. A partir do que você tem na sua consciência e de frequências que estão fora, você quer exercitar a tolerância. Não vai ser algo diretamente que vai alimentar o seu corpo, vai? Só que alimenta. Quando você exercita a paciência com alguém, a tolerância, a compaixão, você se sente alimentado. Porque esse energia vai atravessar o universo mental, emocional, perispiritual e todas as camadas, atingir o núcleo da célula, exteriorizar o plasma da célula, que é a bioenergia na célula, somado com essa energia de si, e é essa energia que vai se tornar palpável para atrair a pessoa que você deseja exercitar a tolerância, para que ela se sinta atraída no relacionamento com você. Isso está na lição de indulgência de uma outra forma no Evangelho segundo o Espiritismo. A indulgência atrai, acalma e reergue. Porque quando você cria o campo de atração desejando exercitar a tolerância para comigo, você já não vai ver mais os meus defeitos. Vai usar de indulgência. Você cria esse campo de atração e eu sou atraído para ele. E quando eu chego perto de você, eu acalmo, porque essa energia vai vir para dentro do meu cenário. E quando eu acalmo, você me reergue, porque a bioenergia, essa força virtual, esse energismo, que não dá para pegar, para palpar, ele está entrando no meu cenário. E às vezes pelo seu olhar, às vezes nem olhando, pelo simples desejo, eu estou a quilômetros, a milênios de anos distanciado de você, mas a frequência é a mesma. Você deseja auxiliar e eu desejo reconciliar-me também com você. Parece que não dá para palpar, como se falou nos hábitos. Mas vamos dar um exemplo. Entre embaixo do chuveiro com fome e veja como você sai, mesmo sem pensar em nada disso. Você pode ver que você sai até certo ponto alimentado, porque o corpo dá uma acalmada, ele se revitaliza. E agora ajuda o corpo. Você imagina que a água vai nutrir o seu corpo. Normalmente, eu preciso só de um punhado d'água para jogar no rosto, eu consigo esse processo muito mais poderoso do que uma refeição. Um copo d'água, para mim é o suficiente quando eu estou falando. Eu posso falar 8 horas direto. Estou tomando aos poucos e fazendo esse processo. Mas você precisa testar isso na prática. Você está lá diante do alimento. Experimenta olhar para o alimento e fazer esse processo de interação e convidar o alimento e com ele está conectado com toda a natureza, outros elementos que não estão presentes ali para viajar para o seu cenário. Que é o que fazem abençoar o alimento. Exatamente. Nesse processo de agradecer, de abençoar, de orar, parece que a natureza, vendo a sua sinceridade, ela começa a enviar elementos que não estavam no alimento presente. E esse elemento, como fizeram o teste com uma criança de 4 anos, ela só fez a oração, obrigado Papai do Céu pela batatinha que eu vou comer. Só que antes o cientista tirou a foto sem oração. E quando tirou após a oração, 92% do campo vibracional da batatinha tinha aumentado. Ou seja, os valores nutricionais também. Uma criança de 4 anos. Agora imagine você com a consciência expandida em relação à criança, fazendo isso e testando isso na prática. Vamos dar um exemplo. A ciência comprovou há pouco tempo, pedindo para alguém orar para você, só que você não estava sabendo que alguém estava orando para você. E você teve a depender do seu comportamento, hora que você está melhor e hora você caiu. Com certeza, a hora que ela estava na frequência, ela captava esse energismo. E a hora que ela não estava, para alguém que não estava. Um cientista queria provar isso. A pessoa, mesmo não sabendo, a depender do comportamento dela, ela poderia assimilar ou não. Mas o exercício prático, quando você começar a mastigar o alimento, faça em separado.
Se você gosta de pepino, mastigue ele separado primeiro. Tenta sentir o sabor. Agora pega ele e une com outro elemento. Perceba o sabor que tem os dois juntos. Depois mastiga um só até ele perder o sabor. E agora imagine o sabor dos dois que você comeu antes. Você consegue fazer o mesmo sabor. É só ter paciência. Nós fazemos um experimento com crianças que não têm ideias preconcebidas. Colocamos uma venda nos olhos, fazemos um suco de acerola sem açúcar e cada uma toma o suco que ela gosta. Suco de laranja, de mamão, de banana, o que ela gosta. Ela mentaliza o suco que você gosta. Veja se está conforme você gosta. Ela vai dar dúvida. Se houver dúvida, não funciona. Tanto que fizeram esse teste para alguém que gosta de tomar cerveja. Ninguém acertou a cerveja. Porque a partir do primeiro gole, perturba-se num copo de cerveja, 5.000 células se desorganizam. E a memória se perde. E a partir do segundo copo, já pode colocar outra cerveja, talvez você já não perceba adequadamente qual a diferença entre um e outro. Então eles fizeram esses testes também. Mas é a prática do dia a dia, você fazer o exercício e tentar sentir na sua própria realidade. Porque quando eu vi as meninas conversando com orquídeas, porque eu já fazia, e elas conseguiram fazer as orquídeas florescer o ano todo, e nós pegamos as espécies mais difíceis de florescer, que normalmente leva 6 anos para ela florescer. O que está acontecendo? Então a parte da consciência delas de humano entrou na consciência do vegetal. E a partir dali, o que ela fazia no dia a dia refletia na própria vida. Algumas morrem, dependendo do comportamento de quem está cuidando. Conexão. Exato, porque se conectou, como foi provado também com o experimento, com animais. O seu animalzinho de estimação está aqui na sua casa e você está a 40 quilômetros de sua casa. Repórteres lá. Você não falou para ele na hora que você tomou a decisão de vir para casa. Mas eles perceberam que a hora que você estava começando a arrumar as coisas com a intenção de voltar, o seu cachorrinho saiu na janela do seu apartamento porque sabia que você estava voltando. 40 quilômetros de distância. Mas o Laércio Fonseca fez isso com átomos, deixando parte do átomo de campo e levando parte para o outro lado do mundo. E a reação instantânea. É um pouquinho de estudar a vibração, a energia e experimentar a sua ação diária. E de repente só tem um alimento que você não gostaria, você tem dificuldade, mas só tem ele. Aí você faria um experimento com esse alimento e ver como fica nesse cenário. Não é tão difícil. É só o exercício de mentalização e você materializar. Primeira forma, Saint Germain explica isso de forma fantástica. Você mentaliza a forma da maçã, a textura, o sabor, a quantidade de açúcar que você gostaria na maçã. A partir do momento que você mentalizou, os alimentares se colocam em quantidade. Só que tem um detalhe para materializar a maçã. Nós já fizemos isso até materializar um CD. Mas é isso que eu vou fazer. Porque a partir dali eu assumo um compromisso para a eternidade com eles. Isso pode acontecer, só que para o resto da vida. Por isso que Jesus falou: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Ele não vai deixar se perder nenhuma. Normalmente, eu estou comendo o alimento, estou falando da sua vida. Estou comendo o alimento que ele plantou com tanto amor e acho defeito no alimento, etc. Então, esse respeito à vida é que nos dá a condição de perceber, de construir os equipamentos como o Pietro Baldi nos ensina. Então, não é quantidade de conhecimento, é a nossa transformação, a nossa conduta. Porque eu não vou amar você simplesmente, eu vou me transferir para dentro de você. E não quero mudar você, eu quero colocar o meu universo a serviço do seu. Você que vai decidir se quer a minha ajuda. O amor incondicional. E normalmente eu amo você, mas desde que você se comporte como eu amo.
gostaria que você... Tem um problema com você. Exato. Você saiu, se eu criei expectativa, você não correspondeu, eu não estou gostando mais de você. Por exemplo, nós nos desentendemos. Então eu fiquei muito magoado com você e a gente criou um atrito. Mas eu acho que você está errado. Mas você acha que eu estou errado. Mas vamos supor que o problema esteja em você. Não está em mim. Eu quero lhe ajudar. Em vez de eu orar para você, mentalizar você, eu vou orar para mim mesmo, para que através do meu interior eu consiga lhe ajudar. Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente isso. Vou dar um exemplo prático, são vários exemplos que nós vamos catalogando. Então, tinha um pai, uma mãe, que vivia em guerra com seu filho porque ele entrava no banheiro, apertava a pasta de dente no meio e deixava ela aberta. Eles brigavam com o filho várias vezes. Eu falei, não vai funcionar. Falei, todas as vezes que ele apertar a pasta, deixar lá, põe, fecha com todo amor, sem querer dar uma lição de moral nele. Faça com amor e convide-o a fazer da forma que vocês gostariam, mas convide, não exija da forma. Hoje, já com um pouco mais de 20 anos, ele entra no banheiro com o seu bicho, nem olha para as pastas, para a escova, às vezes coloca até o dente com a escova dos pais. Um exemplo, é o que funciona. Então, se eu quiser mudar alguma coisa em você, vamos supor que você esteja equivocado e eu vou desenvolver em mim o mecanismo de compreender você na sua limitação. Assim que eu faço isso, eu te vejo diferente. Porque eu construí lentes de enxergar os seus valores e enxergar que naquele momento é a sua maneira de ver. Kardec propôs isso na prática. Ele colocava duas pessoas a olhar para o mesmo ponto. Uma via azul e a outra via vermelha. O mesmo ponto. Então não adianta nem ele tentar convencer o outro, porque um não vai ver azul, você só consegue ver vermelho. Agora, quando eu começo a construir em mim esse amor incondicional e aprendo a compreender a limitação do outro, aí essa transfusão de estado de consciência ocorre com mais celeridade. Aí no alimento que você prepara para o outro, você já começa a alterar a estrutura do DNA de quem come. A ciência está provando isso hoje na prática. Tanto que as pessoas que se gostam, eu gosto de cozinhar minha esposa, nós somos muito parecidos fisicamente. Pelo menos outros perguntam se nós somos irmãos. Somos irmãos em Cristo, sim, mas fisicamente não. Você pode ver que filhos adotivos podem ficar parecidos com os pais. E por esse processo, essa transferência do energismo, principalmente pela força exemplificadora do amor incondicional. Quanto mais batemos de frente, mais as coisas se complicam e mais a gente se perde. Podemos encerrar? O tempo já está avançado. Então depois, vocês não me convidam mais. É isso? Alguma coisa estava aproveitada de ser falado? Vocês pensem isso, mas exercite isso no dia a dia. Então, a capacidade do energismo que temos em nós é uma coisa descomunal. Como eu falei outro dia, não sei se foi aqui, ele foi. A cicatrização de uma estrutura óssea, quando há um implante, ela não ocorre do dia para a noite. Mas no nosso corpo, no caso, nós conseguimos fazer a cicatrização óssea e da gengiva em 2 dias, sem medicação, só com gelo. O gelo é colocado para não criar um hematoma e às vezes não inchar, que é um anti-inflamatório natural. Mas o processo de cicatrização é pelo diálogo amoroso que a gente entra na estrutura do átomo, das células, das moléculas. A gente procura estudar e comunicar-se com eles, e convidá-los amorosamente. E é uma coisa que na ciência ainda não se prova. Quando você pega a estrutura óssea, você pode até recompor uma parte, mas ela nunca fica da mesma altura. E a ordem que nós estamos dando para essa estrutura que foi perdida é que ela fique na mesma altura do original e com a mesma espessura também na largura. Às vezes a gente recupera um pouquinho na altura e perde a largura, não dá mais para fazer o ponto. Conforme eles colocaram, não vou